Ei, você já viu alguma pessoa dizer que falta palavras na hora de orar? Que falta inspiração na hora de orar, na hora de falar com Deus? Tem certa dificuldade para orar? Você já viu também que na Bíblia Sagrada está registrado alguns motivos diferentes de oração? Existem orações para várias ocasiões? Fica comigo até o final que você vai ver alguns destes exemplos. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gustavo Heitor, tudo bem com você? Graças a Deus por mais uma semana iniciando aqui com nossos vídeos sobre a Palavra de Deus, de forma rápida, prática e de fácil entendimento. Nós temos para esta semana o tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. E hoje nós vamos aqui resumir a leitura diária de segunda, terça e quarta, tá? Fique conosco porque mesmo de forma resumida, mas temos aqui um conteúdo bem bacana sobre a oração, a prática da oração. Dúvidas você tem sobre a oração? Não perca, fique até o final e já vai deixando aqui o seu like, clica no joinha aí para curtir, para dar uma força para o nosso canal. Também se inscreva e compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos. Seja uma bênção também para o canal Semeando Missões. A leitura para segunda-feira diz a oração em forma de verdadeira confissão. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas. Vamos ver. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 47. Orar nada mais é do que conversar com Deus, como se estivesse conversando com um amigo, um humano que você conhece frente a frente, lembrando que Deus está disposto a ser o seu amigo e ouvir tudo que você tem para dizer-lhe. E nessa arte de conversar com Deus, falar com Deus, que nós chamamos de oração, temos aí várias necessidades que nos levam a orar. E aqui nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, Salomão dedicando o templo a Deus, o templo que fora construído. Primeiro ele faz a sua oração no início do capítulo, dedicando esse templo a Deus. Do versículo 12 até o versículo 21, Salomão tem o seu discurso com o povo de Israel, está falando com o povo. E a partir do versículo 22, Salomão volta a orar, agora orando pelo povo, agora intercedendo pelo povo que ele... Lembra que ele pediu sabedoria a Deus para poder governar este povo? Agora Salomão está dedicando um tempo para orar, interceder por este povo. E no versículo 47, no meio de sua oração, ele diz: E na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: Pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Veja uma oração de confissão. Salomão está orando pelo povo, intercedendo pelo povo, e no meio da oração está também orientando este povo como confessar as suas culpas através da oração. Também o Senhor Jesus, na oração que ele ensina, a oração dominical que ele ensina aos discípulos, um modelo, não que tem que ser só essa oração, depois vamos falar sobre isso, mas também ele ensina a confessar os pecados. Capítulo 6, que escreveu Mateus, versículo 12, onde ele diz: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, a confissão está aí nas entrelinhas dessas palavras, confessando a Deus as nossas dívidas, as nossas culpas, os nossos pecados. Então existem várias maneiras de orar a Deus. Mais um exemplo de oração de confissão. Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. A humildade do governador Neemias, com a tarefa agora de reedificar os muros de Jerusalém. Mas antes de iniciar os trabalhos, antes de iniciar a obra física, Neemias primeiro apresenta a Deus em oração e confessa os pecados, onde ele diz, onde ele inclui a si mesmo e a casa de seu pai. Eu e a casa de meu pai também pecamos.
Coisa linda é a gente abrir o coração diante de Deus. Aproveitemos o momento da oração para nos esvaziar de nós mesmos. Davi, em muitos de seus salmos, também expressa palavras de confissão a Deus. Veja o exemplo do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ou sondas os meus pensamentos. Davi está confessando: o que irei esconder de ti, se o Senhor sonda até mesmo os meus pensamentos? Senhor, tu me conheces. Glória a Deus por isso. Deixamos aí como dever de casa mais um texto para que você encontre a confissão na oração aí na Sagrada Escritura. O livro de Daniel, capítulo 9, versículos 3, 4 e 5. Para a terça-feira nós temos a oração em forma de verdadeira adoração. Que gostoso é adorar a Deus em meio à oração. Não usemos a oração somente para pedir, suplicar. O prazer do Senhor nosso Deus é receber a adoração que possamos ofertar-lhe, que possamos tributar a Ele adoração. Comece a sua oração adorando a Deus. Deixe as suas petições, os seus pedidos, as suas súplicas, mais para o final ou do meio para o final. Coisa boa é iniciar a oração com uma atmosfera agradável de adoração, preparando o coração do Papai Celestial para receber, aí sim, as nossas petições. Salmo 45, versículo 1. Olha a adoração em meio à oração. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Os próprios discípulos do Senhor Jesus também o adoravam em oração. Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. Veja, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Quando eles falaram essa frase para o Senhor Jesus, eles estavam conversando com o próprio Deus, o Filho de Deus. Estavam falando com Jesus. Então estavam declarando ali uma oração e nesta oração adorando ao Senhor. A leitura diária dessa quarta-feira tem o seguinte tema: a oração em forma de verdadeiras ações de graças. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia? Salmo de número 138, versículos 1, 2 e 3. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Glória a Jesus. Oração de ação de graça. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 7 e 8. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Nesta ocasião, a arca era levada da casa de Obed-edom até Jerusalém. E o rei Davi, muito feliz, muito contente, presta um culto a Deus, presta ações de graças ao Senhor Deus. E nesta menção feita aqui no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, refere-se ao Salmo de número 105 que Davi escreve nessa ocasião de muita alegria. Então temos aí 3 exemplos de como orar, motivos que nos levam a orar. Nós vimos aqui algumas passagens bíblicas de oração para confissão dos pecados. Depois oração em forma de adoração a Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E por último, oração em forma de ações de graça, gratidão. Ficamos por aqui então. Até o próximo vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida na paz do Senhor Jesus.